Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo nós vamos falar sobre o filme Predador Badlands ou Predador Terras Selvagens, que é como saiu aqui o nome no Brasil. Bom, esse aqui é o vídeo com spoilers e o dava pra salvar. E se você ainda não viu o filme e não quiser receber spoiler, eu vou deixar aqui no card, tá? O link pro meu vídeo sem spoilers. E ali eu falo todas as minhas impressões do filme. Desde já, agradeço todo mundo que está me assistindo. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos de lançamento, mas um vídeo ali aleatório que eu vou estar lançando ali para vocês com um assunto extra que eu vou estar fazendo. Até porque nós conseguimos chegar a 100 inscritos. Muito obrigado todo mundo que se inscreveu no canal e agora a meta é 500 pessoas. Inclusive eu vou ter que gravar um vídeo comemorativo para isso, de um filme que me foi pedido e, bom, vocês vão gostar quando vocês assistirem, mas vamos lá. O filme, no caso, é o Predador Badlands ou Terras Selvagens, que infelizmente eu não sabia que tinha esse subtítulo Terras Selvagens até eu chegar no cinema. Para mim poderia ter deixado o Predador Badlands, até porque não é um nome ruim, tá? A gente tem, por exemplo, os Bad Boys aqui no Brasil, né? Um filme com nome em inglês, ou Independence Day, ou ninguém chama Independence Day de O Dia da Independência, né? É Independence Day o nome do filme. Mas, vamos lá, poderia ter sido mantido esse subtítulo Badlands sem a necessidade de tradução para Terras Selvagens. E agora falando sobre o filme. Eu tinha uma certa expectativa do filme. Se você, aliás, eu acho que já falei isso no filme no vídeo sem spoilers, mas eu vou me repetir aqui. Eu tinha uma certa expectativa sobre o Predador Badlands, porque o diretor é o mesmo diretor de 2 filmes que eu gosto muito, que é o Predador Assassino de Assassinos, que me mostrou que esse diretor conhecia aquele universo, e o outro filme é o Cloverfield Rua Cloverfield número 10, que é outro filme que eu gosto muito. Porém, depois eu fui investigar o currículo desse diretor e eu descobri que ele também é o diretor do Prey, ele é diretor de Uncharted, e mais algumas outras coisas ali que não gostei tanto, assim. Então esse diretor ele tem altos e baixos. O que, de certo modo, mostra que se eu tivesse visto quem é o diretor antes de eu assistir o filme, visto assim o currículo do diretor antes de eu assistir o filme, talvez a minha expectativa não fosse tão alta. O outro motivo foi, lógico, o lançamento de Alien Romulus ano passado, onde eles pegaram uma franquia que vinha de filmes bem mequetrefes ali, e trouxeram um filme excepcionalmente bom, porque Alien Romulus é muito bom, tá facilmente ali no top 3 da franquia Alien. Então a gente tinha muita chance ali, pelo menos no meu ponto de vista, antes de eu assistir o filme, eu tinha muita chance desse filme ser ruim, de ser bom, desculpa. Mas esse filme foi ruim, gente, eu não gostei. Eu, como me decepcionei, eu dei uma nota 5 para esse filme, 5,5, mas como eu me decepcionei, eu achei o filme ruim, tá? Então, é um filme que, logicamente, eu assistiria de novo, tá? Porque ele tem cenas legais, ao mesmo tempo que ele tem coisas muito ruins, mas, cara, tem muita coisa que dava pra mudar nesse filme pra salvar ele, tá? Agora, já falando mais sobre a história. O filme ele é meio dramático ali, porque o personagem principal, que é o Dick, acho que é Deck mesmo, o nome do personagem é Deck. Ele e o irmão dele, que é o Wei, parece um nome do personagem. É engraçado, né? O nome dos 2 personagens parece personagem do Mortal Kombat. Que é o Deck e o Kuei. Eles são irmãos. E a primeira cena do filme abre com os 2 lutando em uma gruta. Cara, e a primeira cena é muito legal. Eu gostei muito da primeira cena. E aí depois a luta termina. Teoricamente o Deck ele ia morrer, mas ele consegue voltar. Ele até fala, eu ainda tô vivo e tal. E o irmão dele e ele vão pra casa. E o irmão dele fala que gosta dele. Não é que o irmão dele fala que gosta dele, dá pra ver que o irmão dele gosta dele. Ele cuida dele, ele tá ensinando a ele a ser um bom predador e tudo mais, um bom Yautja, né? E pra ele poder se provar pro clã. Até o irmão dele fala, não, você precisa de uma caçada, né, pra você poder se provar. E aí, quando eles estão ali escolhendo a caçada, o Deck, ele simplesmente escolhe um planeta que tem uma criatura em que nenhum dos Yautja jamais conseguiu caçar. Cara, seria um feito e tanto, é meio óbvio, já que ele quer tanto se provar, né? É meio óbvio. O problema é que chega o pai deles e o pai deles manda o irmão mais velho, que é o Kuei, matar o Deck, porque o Deck é muito fraco e o Kuei fica protegendo ele, porque o Kuei na verdade está treinando o Deck. E ele se recusa. O pai deles, que eu... Cara, agora que eu tô pensando aqui, o pai deles não... Pelo menos ninguém falou o nome do pai dele, né?
Não lembro do nome do pai dele. Enfim, o pai dele, né, o pai dos dois ali, manda o irmão mais velho matar o irmão mais novo, né? O Quay matar o Deck. E o Quay meio que se recusa. Meio não, ele se recusa. Mesmo com o Deck estando preso, ele vai lá, liberta o Deck e enfrenta o próprio pai. E o próprio pai mata o irmão mais velho, que é o Quay. E o Quay, antes de morrer, ele consegue ali ativar a nave ali pelo bracelete dele e manda o Deck para aquele planeta que tem essa criatura. Tem uma criatura que chama Kaliski. Era isso. Eu lembro que era parecido com Basilisco o nome. O nome da criatura era Kaliski e ele vai para esse planeta para caçar essa criatura. Só que, gente, o Deck, ele é muito inexperiente. Ele age realmente como uma criança de 10 anos que pensa que ela vai bater em alguém dando soco. Que ela é fodona, ela quer se provar para todo mundo. Infelizmente, o Deck, ele é esse tipo de personagem. Ele é meio raso, que é uma coisa estranha. Porque depois que a gente teve, por exemplo, filmes como Predadores, que a gente vê que tem vários tipos de predadores, eles têm aquela questão do código de honra deles da caçada, os dois primeiros Predadores, até mesmo no Alien vs Predador, a gente vê que o Predador ele tem um modo de agir, um jeito de treinar, o jeito de fazer as coisas é de uma forma muito característica para quem conhece a franquia. E nesse filme, cara, é tudo muito diferente. O que é uma coisa abismal para mim. Eu fiquei chocado quando eu saí do cinema, porque esse diretor, ele fez o Assassinos de Assassinos e a gente vê essas características lá. O Kael fala e fala desse diretor, mas não fala o nome dele, que é Dan Trachtenberg. Uma foto dele tá aparecendo aí e pode seguir o vídeo. Onde o predador ele respeita a questão de procurar ameaças, as grandes ameaças, dele não atacar pessoas que estão desarmadas ou que não representam perigo. Então, a gente já tem isso estabelecido ao longo de vários filmes, e nesse filme isso não acontece. Esse predador, basicamente, ele é um jogador de filme de jogos de ação. Ele quer simplesmente atirar em tudo que se move. É ridículo. Ele não tenta aprender as coisas antes de fazer isso. Ele faz isso esporadicamente, tá? Como eu falei, esse filme ele tem erros e acertos. Por exemplo, tem um verme que ele acha que quando ele pega o verme, ele tá olhando ali, ele vê que o verme começa a inchar, ele joga o verme e ele vê que o verme estoura. Legal, ele aprendeu, ele não vai pegar mais esses vermes. Mas tem, por exemplo, uma outra cena onde esse predador ele tá em um campo que tem uma planta cheia de espinhos, que quando ele chega perto dessa planta, ela começa a inchar. Ele para e vai para trás. Aí você fala, ele aprendeu. Não, ele resolve atravessar esse campo cheio dessas plantas. Não faz o menor sentido, cara. Pô, diretor, me ajuda. Você também é um roteirista desse filme, me ajuda. E assim, ele vai para esse planeta que chama Gena. Nesse planeta é onde ele acaba encontrando os destroços ali, aliás, os pedaços, né, de uma sintética que havia sido destruída pelo ataque daquela criatura, né, do Kalisk. E ela só tava com o torso ali da parte de cima, que é a personagem da Ellen Fanning, né? Que é a sintética chamada Tia. E ela vai lá, modula a voz. Cara, uma coisa que é boa nesse filme, tá? Eu não falei isso no vídeo sem spoilers, mas eu vou falar agora. Pelo menos isso no filme é um grande acerto. Os Yautja falam Yautja, eles não falam inglês. Isso é bem legal, isso eu gostei bastante. Até porque eu vi o filme legendado e isso faz muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Essa parte deles falarem em Yautja. Mas voltando a falar do filme. Ela vai lá, modula a voz dela e ela chega numa situação, num ponto lá que é um tradutor universal, onde o Yautja vai entender o que ela está falando, mas as outras pessoas ou as criaturas em volta vão entender sempre o que ela está falando na sua própria língua. Eu achei uma tecnologia meio viajada, mas tudo bem, eu aceito, tá? É um filme de ficção científica, elementos de terror, eu aceito, legal. E aí ela começa a falar para ele o que está acontecendo, como ele se livra ali daquela situação onde ele tá, porque ele foi espetado por aquela planta, é justamente nessa cena que eu comentei. E aquela planta ela tem uma toxina que paralisa ele, tem uma ave ali gigante, que quando o alvo é paralisado, ela vem e come o alvo. Em resumo, apesar dela ser uma sintética só da cintura para cima e o Deck ser paralisado por motivos óbvios, porque ele tomou uma decisão ridícula de atravessar aquele campo, ela vai lá e mata essa criatura de um jeito brutal. Eu fiquei tipo, uau! Enfim, esse é aquele momento no cinema que você fala, começou a lacração. Porque sim, tá? Ela apesar de ser uma sintética, ela tem aquela situação do sentimento,
de vamos preservar, eu consigo entender, eu uso meus sentimentos para entender as criaturas deste planeta, cara. Não façam isso, cara. Os sintéticos sempre tiveram aquele ar mais sério, mais sóbrio, sempre foram mais duros, incisivos. Inclusive a gente tem uma outra personagem que é outra sintética, que é a Tessa, que teoricamente é a irmã da tia, desculpa, que ela é mais assim e cara, isso é mais condizente com o personagem. Eu entendo que podem ter sintéticos diferentes, mas não combinou, tá, pessoal? Não combinou. Enfim, o Deck começa a carregar o torso dela pra lá e pra cá. Eles acabam encontrando uma outra criatura predadora dali, que é uma criatura pequenininha que eles não conheciam. E tem uma cena bem legal ali na floresta, onde tem uma mariposa da lua, que é um bicho gigantesco, que mais parece um bicho saído ali das contos de Lovecraft. Isso eu achei bem legal. Mas em compensação, o restante ali da cena, quando eles vão procurar, acho que um bisão de osso, né, que é um bisão diferente, que tem um gramado feito de vidro ali, cara... É uma cena complicada. Ao mesmo tempo que eles acertam muito em algumas partes, eles erram muito em outras. Como, por exemplo, tem uma cena... Cara, eu não fiquei louco, até porque quando eu tava saindo no cinema tinha um outro cara, e o cara até comentou comigo dessa cena que eu também achei absurda. Pra ele poder caçar esse bisão, o Deck ele corta uma árvore e essa árvore vai caindo e ele vai correndo em cima dela ali pra alcançar esse bisão. Mas, tipo, cara, essa árvore, sei lá, ela devia ter uns 100 metros de altura. Porque, cara, é uma cena tão longa, essa árvore demora tanto pra cair e ela atinge o bisão depois dele ter andado tanto que é inacreditável que essa árvore chegou nele e que ele conseguiu matar o bisão dessa forma. Não fez o menor sentido. Já em compensação, imediatamente antes disso, a gente teve a cena da mariposa da lua, que foi muito legal. Aquele bicho realmente era assustador. Eles conhecem a outra criaturinha ali, que no final das contas eles descobrem que era um filhote, que eles chamam de... Aí que vem também uma situação, tá? Do filme legendado, que eu sempre falo que eu prefiro assistir filme legendado por causa do áudio. Eles chamam aquela criatura ali, que é o outro predador, de buddy, né? Tipo, parceiro, né? E eles traduziram como amiga. Já meio que entrega que é uma fêmea e que é um amigo, cara. Parceiro, buddy, Paul... Você escuta isso, você entende o mínimo de inglês, você já mata que não é aquela tradução legal, não é a tradução ideal, tá? E isso atrapalha um pouco ali a experiência, por isso que eu prefiro assistir legendado, porque pra mim, eu ouvindo, a hora que eu entendi aquilo, eu já sabia que ia ter um contexto lá na frente. E a própria tradução, eu não sei como é que é esse filme dublado, a própria tradução meio que mata isso. Enfim, todo mundo fica ali meio que amiguinho. O Deck, ele é aquele cara aquele predador que tipo, não, eu faço tudo sozinho, mesmo que já tenha mostrado predadores trabalhando junto, né? Mas não, eu faço tudo sozinho, eu vou ser o cara que vou matar todos. Aí tem toda uma lição de moral da tia falando sobre os lobos, que na Terra tem os lobos, que eles são os alfas, e o alfa não é o cara o lobo que mais mata, é o que mais protege. Aí o Dick, ele escuta toda a história e fala, então eu serei o alfa que mais mata. Meu Deus do céu. Cara, esses erros de roteiro atrapalham o filme. Esses erros de roteiro atrapalham muito o filme. O filme ele tem uma crescente ali, porque o Dick ele tá realmente indo atrás do Kalisk, né? Que é essa criatura que ninguém matou. E a tia convence o Dick a ir atrás, a carregar ela, na verdade, porque ela fala assim, ó, eu preciso recuperar minhas pernas e eu fui atacada pelo Kalisk. Então, o Deck tá usando ela, né, para tentar encontrar essa presa dele. Eles chegam até a base destruída, né, porque o Kalisk foi lá e destruiu toda a base da tia, né, e realmente tá as pernas dela lá, ela tá lá se reconstruindo, e ela tá conversando com ele e ela avisa o resto do pessoal da Weyland e Yutani para vir lá, né, buscar os dois. E ela manda o Deck ir embora, porque ela fala, ó, você não pode estar aqui quando eles chegarem, senão eles também vão te capturar. E ele começa a falar, você me traiu e tudo mais, porque você também tá atrás da minha presa. Cara, na boa, ele tá atrás da mesma presa. E ela falou isso pra ele. Ele não precisava dar um ataque de pelanca, era só ele ir embora e seguir eles. Literalmente. Lembra quando eu falei que o problema desse filme são essas decisões de roteiro? Nossa, cara. Isso era uma coisa simples. Era uma cena dele virar as costas, de um jeito muito estoico, e ir embora e falar, tá, você quer ir atrás do Kalisk? Então vai, então. Se você me usou, você vai ver.
vira as costas e vai embora. Quando o Kaliski atacasse eles, ele simplesmente apareceria e finalizaria o animal, mas não, ele tinha que dar um ataque de pelanca. Esse filme foi difícil, gente, porque ele tem, como eu falei, ele tem cenas boas e tem coisas boas e coisas ruins, cenas boas e cenas ruins. Imediatamente após isso, do nada, ele resolve tacar fogo ali naquele acampamento, e do nada aparece o Kaliski. Tipo, isso nunca foi explicado. Tá, ele é atraído por fogo? Bom, ele é aparentemente, né, mas isso não fica explicado. Aí tem a luta do Kaliski com o Deck. Cara, eu chamo ele de Dick, tá complicado, porque, né, enfim, mas é Deck. A luta do Kaliski com o Deck é legal, mas é meio inacreditável ali que nenhum predador conseguiu matar aquela criatura, até que determinada coisa acontece, porque, na verdade, o Kaliski, ele é poderoso não só porque ele é grande, forte e inteligente, mas porque ele se regenera de uma forma incontrolável. Não tem como, você corta cauda, você fere, você arranca a cabeça e ele simplesmente volta. Então é uma besta literalmente imortal. E é por isso que todos os predadores que foram ali enfrentar o Kaliski acabaram falecendo. Mas aí também a gente tem um outro problema. Nossa, verbalizando agora isso, falando isso agora em voz alta, o que acontece? A luta meio que acaba porque o Deck não consegue matar o Kaliski, né? Por motivos óbvios, porque ele arranca a cabeça dele, ele volta, e o Kaliski captura ele. Só que quando o Kaliski tá ali pra matar ele, né? Ele começa a sentir o cheiro que tem no corpo do Deck, que é o cheiro daquela criaturinha do começo. Ou seja, você já meio que entende ali, você já meio que mata que aquele predadorzinho que ajudou eles ali contra o Bisão do Osso e a Mariposa da Lua, que é o amigo, lembra do Buddy? É, na verdade, um filhote de Kaliski. E aquela é a mãe. Só que aí, quando ela tá cheirando ele ali, que ela tava presa a matar ele, ela tá cheirando ele, chega o grupo da Weyland-Yutani junto com a outra sintética, que é a Tess. A Tessa, na verdade, né, que também é interpretada pela Ellen Fanning. E congela os dois. Ou seja, usando uma arma dos predadores, porque antes deles chegarem lá, a Tessa ela encontra a nave que caiu lá do Deck, e ela pega uma bomba de congelar. E ela usa essa bomba e ela paralisa o... Nossa, é verdade, ela paralisa o Kaliski e o Dick. Ou seja, como que nenhum outro Yautja não conseguiu capturar e derrotar essa criatura se eles tinham esse recurso? Não faz muito sentido, ó. Outro erro de roteiro. Puta merda. Enfim, eles levam todo mundo embora. O Dick escapa com a ajuda da tia, né? Porque a tia simpatizou muito com ele, ela é um sintético muito emotivo. A Tessa, você vê que ela é realmente a vilã do filme, que ela é impetuosa, ela realmente parece um sintético como a gente conhece. E o Dick, depois que ele foge, ele faz ali meio que um apanhado. Essa cena até lembra o primeiro filme do Predador, até lembra a cena ali em que tá o Schwarzenegger, né? O Major Dutch, preparando as armadilhas e pegando as coisas. Ele faz mais ou menos a mesma coisa, só que usando as coisas do planeta Gena, né, que é o planeta onde eles estão. E ele vai até a base da Weyland-Yutani e ele começa a caçar as pessoas ali, junto com o filhote, porque ele entendeu isso, né, junto com o filhote da Kaliski. Então ele pega ali junto com o filhote da Kaliski, que é a amiga, né, que é o Buddy, a Buddy, né, no caso, e eles dois invadem ali, né, ele cheio dos apetrechos novos ali, porque ele fez as armas dele usando as coisas do ambiente, e ele começa a matar vários sintéticos. Cara, essa cena vale a pena. Assim como a primeira cena, essa cena que ele invade ali a base da Weyland-Yutani é muito legal. Então assim, ó, notem que o filme ele começa alto, ele vai ali a trancos e barrancos, e ele dá uma queda bem baixa ali, e depois ele sobe de novo, ele fica ali também legal, e aí a gente já vai pro fim do filme, onde a gente tem essa parte onde eles caçam os sintéticos, é bem legal, mas aí o boss final do filme, né, que é a Tessa, ela aparece com um robô ali, tipo, mais ou menos parecido com um robô que tem no Aliens o Resgate, aquele robô que no final a Tenente Ripley ela usa para enfrentar a rainha Alien ali, né? Isso é uma coisa legal, tá? Isso ficou legal. Porém, entretanto, a gente tem um problema sério. Porque
ela aparece naquele robô e ela tá usando uma shoulder gun dos predadores, dos Yautja. Como? Eu sei que ela é uma sintética, mas como que ela tá usando aquela arma que ela pegou lá da nave deles? Cara, isso não faz o menor sentido. E ela tá usando essa arma, cara. Enfim, a luta dos dois ali, do Deck com a Tessa no robô, não dá muito... O Deck não consegue fazer muita coisa porque ele não chega muito perto e tal. Só que enquanto ele tá ali lutando, a amiga, né, ela se encontra com a tia, que conseguiu se soltar, usando as pernas dela. Isso é uma coisa que ficou legal no filme. E ela consegue se escapar, tudo, e ela vai lá e liberta o Kalisk, porque depois que ele foi congelado, né, ele descongelou, que é obviamente, né, a hora que liberta o Kalisk vai lá e destrói aquele robô que tava a Tessa dentro, e ele come a Tessa, né. E aí tem toda uma cena bonitinha ali, onde você realmente vê que a amiga era filha da Kalisk, e que o Deck foi aceito ali entre eles, porque a amiga cuspiu nele, tem isso também de marcar o território, de fazer parte do clã e tal. E aí tá toda naquela cena bonitinha, onde tá a amiga, o Kalisk grandão, que é a mãe, e o Dick, e aí tá a tia olhando e de repente o Kalisk começa a congelar e explode de dentro pra fora, porque a Tessa tava lá dentro. Ela foi engolida e por algum motivo que só Deus sabe, o Kalisk não mastigou ela. Tudo bem. Ela morre, porque o Dick mata ela tranquilamente, sem dificuldade. E ele pega a cabeça dela e ela fala, ah, você finalmente, né, o Dick dos Yautja. Ele fala, não, eu não sou ainda. E aí o filme corta. Ele volta para o planeta dos predadores. Ele enfrenta o pai dele, porque ele quer vingança. Ele vence o pai dele numa luta até legalzinha, porque ele foi inteligente. E dá a entender que ou o pai dele era um bosta, porque, cara, ele não faz coisas tão legais. Ou, de repente, o Deck se tornou um cara muito foda. E que a gente sabe que não foi o que aconteceu, tá? Então, esse final é satisfatório, porque a gente tem a vingança dele, tá? Numa luta legalzinha. E aí, quando tudo acaba, tal, chega uma outra nave e é a mãe do Dick e o filme acaba. Gente, eu já falei as coisas que eu mudaria nesse filme, tá? Pra mim, cara, não, eu tenho que falar ainda mais uma coisa. Na cena do final, tá? Tem isso também. Na cena do final, quando o Deck, ele invade a base da Weyland-Yutani, ele mata todos os sintéticos, todos estavam armados e atacaram ele. Até então, tudo o que aconteceu ali, apesar dele ser impulsivo, sempre tinha essa. Era uma ameaça, ele atacava. O Dick, apesar de tudo, ele não matava tudo gratuitamente. Porque ele tem essa coisa da honra dos Yautja. Já quando ele vai enfrentar o pai dele primeiro manda dois outros Yautjas enfrentar ele. E o Dick tá basicamente desarmado contra dois Yautja completamente armados. Gente, se vocês assistiram qualquer filme do Predador, vocês sabem que eles gostam de ir no igual para igual, no mano a mano. Like a Beowulf, arrancar a roupa e pedalado porque o cara não tem arma. E aqui não, cara. Aqui, se eles pudessem ter dado um tiro de bazuca nele, eles tinham dado. Cara, aquilo não fez o menor sentido no final do filme, tá? Não fez o menor sentido. No menor sentido. Assim como no final também. A mãe dele chega e ele fala que ela não é... Cara, esse filme tinha muita coisa pra mudar. Tinha muita coisa. A personalidade do Deck não ser estoica, não parecer com os outros predadores é uma coisa que incomoda muito. O fato dele não usar máscara. Cara, se colocasse uma máscara que cobrisse metade do rosto dele, porque ele ainda não tem o manto, né? Ele não fica ainda invisível. Já ajudaria, porque... Nossa, é difícil você ver a aparência daquele predador, porque ela não é legal como os predadores antigos, tá? A aparência do Deck não é legal, tá? Não é legal. Gente, se você gostou, desculpa, você tá errado. A aparência dele é ruim, tá? É ruim. A personagem da tia, né? A tia, né? A personagem sintética, faz algum sentido ela ter sentimentos, mas não faz o menor sentido a forma como ela age. Porque é uma coisa muito emocional e pouquíssimo parecido com o sintético. É como se ela fosse autoconsciente. Ela não seguisse nenhuma programação.
E nenhum filme anterior, tá? Porque aqui a gente tem a Weyland-Yutani, que é do universo do Alien, apesar que isso tem um pouco no Predador. Mas, cara, nenhum sintético quebra os seus protocolos. Nem na série do Alien Earth, em que o Alien ficou relegado a um réis coadjuvante na própria série, onde o drama é todo ali dos sintéticos que têm mente humana. Isso acontece. E, cara, isso acontece nesse filme, é outra coisa que não faz o menor sentido. Nossa, muita coisa pra mudar. O que eu faria de correto? Primeira cena muito boa. A parte do pai, eu não faria ele matar o Quay. Tá? Eu retiraria o pai dessa jogada. Eu faria o Quay banir o próprio Dick. Pra ele, quando voltar, não ter aquela luta estúpida. Porque a luta foi legal, mas os motivos dela foi estúpido. Porque ele voltou realmente caçou a criatura lá, que... O final foi estúpido, tá? Então a gente não precisaria ter aquela luta no final. Ele poderia voltar e mostrar pro irmão dele, ou trocar aquele personagem, ver se o irmão dele, ser o pai dele, mostrar que ele conseguiu o respeito do clã e a mãe dele chegar. Podia ser o mesmo final, cara. Mas não precisaria daquilo, eu retiraria o pai da jogada, porque o pai dele, ele entra como se ele fosse um cara, um Yautja foda, mas ele não é, não parece nada foda. Muitos problemas ali. Quando ele vai pro planeta, ele não ser tão impulsivo ajudaria muito. Essa questão da personalidade do Dick, da forma como é, ajudaria muito. Outra coisa também é ele saber usar as próprias armas e ele não ser pego de surpresa por qualquer coisa que se move, ele aprender as coisas. Ele ter mais essa postura parecida com o Yautja que a gente conhece. Então isso atrapalha muito. Outra coisa também que tem no filme que eu não citei, mas tem piadinhas, cara. Parece um filme da Marvel em determinados pontos. Isso não é legal, tá? Para um filme do Predador, isso não é legal. Então mudaria isso totalmente. Eu faria ele, sim, ter a mesma relação que ele teve com a tia, isso eu achei legal. Tiraria um pouco dessa parte da tia ser tão emotiva e menos da programação, porque não condiz, tá? Ela ser emotiva via programação é uma coisa. Ela ser emotiva por ser emotiva, como acontece no filme, é outra. Não tem nada a ver, tá, gente? Mudaria o final. Tá? Eu faria ele ficar no planeta, talvez, ou levar a criatura, né, o Kalisk, viva para o planeta dos Yautja. Cara, teria muitas coisas para mudar nesse filme que tornaria ele melhor. Pelo menos as cenas são legais. Como eu comentei, a primeira cena e a cena da caçada na Weyland-Yutani é muito legal. Então esse filme ele tem coisas legais e, graças a Deus, ele não tem um final tão ruim quanto o Prey. Então, realmente, esse filme é um 5, 5,5. Daria para aproveitar muita coisa. Eu gostei, como eu comentei, eu assistiria de novo. Mas é isso, gente. Minha análise é essa, com spoilers e o que dava para salvar. Eu passei muita raiva porque, cara, eu não sei se é porque eu escrevo histórias e eu acabo pegando essas coisas mais fácil, mas eu vi que tinha tanto potencial esse filme, tanto, e foi tão desperdiçado, que eu passei raiva. E como eu tinha uma certa expectativa, pra mim esse filme ele ficou ruim. Mesmo ele tendo uma nota acima de 5, ele pra mim ficou como um filme ruim. Bom, pessoal, é isso. Se você me aguentou até aqui, aguentou o meu humor insuportável, muito obrigado por ter me assistido. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar acompanhando os próximos vídeos. E a gente se vê, então, daqui a pouco, porque eu com certeza vou gravar agora um próximo vídeo falando sobre um assunto aleatório, que provavelmente eu tenho que escolher ali sobre alguns rituais que eu faço ali para estar indo assistir filme no cinema ou escolhendo filmes no streaming. Eu vou acabar fazendo uns vídeos legais para vocês, eu garanto. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.